Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós, nesse dia 18 de setembro de 2021. E vamos dar graças a Deus, né, irmãos e irmãs, por tudo, né? O que Ele nos tem dado, né? Por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que entendemos, né? Dessa palavra maravilhosa, desses mandamentos, dessas doutrinas, desses ensinos, né? Que nos mostram, né, as grandes obras do Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, né? E de Abraão, e de Isaac, e de Jacó, e dos apóstolos e dos profetas. E amém, né? E vamos orar sem cessar, né, irmãos? E meditar, né? E ler, examinar as Escrituras, né? Para podermos nos aperfeiçoar, certo? Amém, né? Então, continuar aí com a nossa caminhadazinha, né? Estamos falando aqui de um escrito, né, da época, né, no período de 50 até 150, ou 100 até 150 da nossa era, né, os anos, né, que é o escrito chamado de Didaquê, que significa o quê? Ensino, né? Didaquê, ensino dos 12 apóstolos. Na verdade, foi alguém que escreveu alguma coisa, né, algum resumo, digamos assim, para ensinar, né, as pessoas, para deixar alguma coisa escrita, né? Alguém ia para a comunidade, falava sobre o Evangelho, né? E ao invés de deixar, digamos assim, os rolos, né? Que eram pesados e difíceis de serem carregados, deixavam alguns escritos, né? E um deles era esse Didaquê, que significa ensino dos 12, né? Então esse escrito ele era utilizado para fazer o que eles chamavam, o que eles chamam de catequese, né? Catequese é o quê? É ensino à voz viva, né? O ensino à voz viva, ele levava esse documentozinho chamado de Didaquê para deixar escrito as coisas principais da doutrina apostólica, né? Certo? Mas não foi escrito pelos apóstolos, foi escrito por alguém, né? Ou que conheceu os apóstolos, ou que conheceu os seus sucessores. Eram sucessores, né? Então nós vimos que o conteúdo de Didaquê falava primeiramente dos dois caminhos, né? O caminho da vida e o caminho da morte. E ele afirmava que o caminho da vida é o amor, né? Claro, né? Que é o que? O amor a Deus e ao próximo. Né? A obediência à palavra, né? E aí, nesse capítulo, ele faz a repetição dos vários mandamentos, né? É isso? Ensinados pelo próprio Cristo, pelos apóstolos, né? Centrado principalmente nos primeiros ensinos de Jesus Cristo ali em Mateus, né? Nos primeiros capítulos 5, 6 e 7. Repetindo aqueles ensinamentos ali. Então ele diz claramente que o caminho da vida é a obediência aos mandamentos e ensinos, né, apostólicos. E o caminho da morte é a desobediência, né, o contrário, né? É desprezar, né, os mandamentos. Aí ele fala na celebração da vida, é um capítulo, né? Essa celebração da vida ele fala do batismo, ele fala do jejum, da oração, né? Fala da ceia, né, do Senhor, fala da vida comunitária dos irmãos, né? Então, por exemplo, no batismo ele vai dizer que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui não foi ensinamento apostólico, né? Nós sabemos disso. Quando o Senhor Jesus deu aquela ordem aos discípulos, né, aos apóstolos, ele teria falado, né, essas palavras,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, ao que entendemos, existe uma revelação nessas palavras que foi entendida pelos apóstolos após o Pentecostes. Então, Pedro mandou batizar ou foi batizado em nome do Senhor Jesus, né? Aí, do jejum e da oração, ele ensina que a oração, ele ensina, né, a oração que Jesus ensinou, né? E que os cristãos deviam orar essa oração 3 vezes ao dia, né? Que é uma repetição de palavras. Fala da ceia, chama a ceia de Eucaristia, né? Certo? Eucaristia significa ação de graças, é uma palavra grega, né? Passou também para o latim, né? E fala também da vida comunitária, né? A vida comunitária, ele vai falar aqui da necessidade de vigilância contra os falsos pregadores. Vai dizer que existem os verdadeiros e os falsos pregadores, ensinadores, e que a igreja devia tomar cuidado, né, com os falsos ensinadores, falsos irmãos, né? Ele fala que a celebração, né, deveria ser no domingo e não no sábado, né? Quer dizer, para nós as celebrações são todos os dias, né? Porque o tempo é o nosso corpo e nós estamos celebrando 24 horas no dia, não é isso? Sobre a vivência comunitária, ele vai falar que a importância da perseverança até o fim, né? Então ele vai falar de vários mandamentos, vai falar de vários ensinos. E no final ele vai falar da perseverança até o fim. Então ele vai falar do milênio, vai falar da ressurreição dos mortos, né? Certo? Vai falar, enfim, do final dos tempos, né? Agora é um documento que não aprofunda, né? Ele é um documento mais geral, assim, né? Para que as pessoas compreendessem o principal da doutrina ensinada pela igreja daquela época, né? Certo? E que pretensamente era um ensino apostólico, né? Alguns ensinos se conformavam com os ensinos apostólicos. Então a gente vê, né, irmãos, a gente vê aqui primeiro conjunto de ensinos, né, depois que os apóstolos morreram, e nós vemos que eles já estavam apresentando alguns problemas, né, certo? Nós vamos ver esses problemas, mas primeiro nós vamos ver assim, o contexto imperial em que a igreja estava vivendo, ou que viveu, entre os anos 64 até o ano 177 depois de Cristo. Então, vou fazer uma revisão rápida para a gente ver, né, o que estava acontecendo com o mundo, digamos assim, com o Império Romano, que era quem mandava no mundo naquela época, e o que estava acontecendo com a igreja naquela época. Nós já sabemos isso, nós vamos fazer só uma recordação aqui, né? Então, do ano 64 até o ano 177 depois de Cristo. Claro que aqui não tem nada escrito nas escrituras, nós vamos recorrer a escritos profanos, né, de historiadores, de pessoas que viveram naquela época e que escreveram determinadas coisas que viram ou que contaram para elas, né? Aí nós vamos botar os prumos aí para ver a questão, né, da igreja, certo? Então, no ano 64, reinava em Roma o tal do Nero, né, o imperador, e aconteceu aquele grande evento chamado de incêndio de Roma, no reinado de Nero, né? Os cristãos, né, foram acusados de serem os incendiários, os responsáveis, né, por aquele incêndio, porque havia exatamente um movimento contra os cristãos. Primeiramente por parte dos judeus, porque eles estavam enciumados, porque os cristãos estavam usando os escritos judaicos, né? Os escritos em hebraicos. Ou seja, estavam usurpando, né? Certo? Os cristãos estavam usurpando os escritos hebraicos. E por parte dos romanos, né? Que viam que aquela religião era a religião que contestava a religião deles, né? Então Nero se aproveitou dessa situação e acusou os cristãos de serem
os incendiários de Roma. E Roma foi destruído, 3/4 de Roma foi destruído, né? Morreu muita gente queimada, né? Muitos prédios foram destruídos. Vamos parar por aqui, amanhã nós continuaremos. Amém? Paz seja com todos nós.